As sílabas ou fonemas, e você pode juntar e formar outra palavra, ou a palavra que você deseja. São Paulo, a Estação da Luz. Como é por lá, acho que não entra aí não. Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Ali nós temos uma galera que vai fazer a visita individual, e aqui estamos montando um grupo para a visita temática, em que o monitor nos orienta a respeito das coisas. Vamos ver se aí com a funcionária aqui, a filmagem é livre, só não pode usar flash. Vamos aqui pegar a fila e autenticar o ingresso para a gente conhecer um pouco do museu. Estamos aqui no segundo andar. Cada torre dessa é uma língua diferente. Guarani, Basco, família Fino-Ingriana, essa eu não tinha visto falar, depois de uma pesquisada o que é isso. Família Indo-Europeu, ou seja, são as línguas, né? Família Tupi-Guarani, família Indo-Europeia. E aqui você pode escutar um pouquinho disso. Família semítica, israelenses e outros. Indo-Europeia de novo. Chavante, grego. Então pensa no básico. Quando a gente chega no básico, é tudo muito silencioso, não é? Tem aquela coisa Fica mais perto, não pode ficar aqui, não pode fazer isso, né? Esse museu aqui é o primeiro museu tecnológico do Brasil. Então, diferente do básico, diferente de outros museus, esse daqui vocês podem tocar aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, se for surgindo questões, interesse, ou concordar ou discordar, às vezes, do que eu estou falando também. Esse é um espaço aberto para a gente dialogar, fechou? Galera, vocês acham que o museu, antes do incêndio, é o mesmo museu que tem depois do incêndio? Não? Por que não? Ele está super reconstruído original. Então eu vou começar assim. A gente tem a ideia, às vezes, o museu pegou fogo. Muitas das peças que tinham queimaram, certo? Então a gente tem uma diferença de museus. Por exemplo, existem museus de cultura material e existem museus de cultura imaterial. Muita coisa mudou. Então é um museu que tem muitas coisas nos conteúdos, mas muita coisa mudou também. Porque o tipo de debate que se tem em torno da língua, em torno dos museus, em torno de cultura, né, mudou também. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, há 7 anos atrás, a gente não tinha palavras como TikTok, portuguesa. A língua portuguesa era viva. Então ela vai se transformar e ela vai continuar se transformando sem parar. Né? Enquanto existirem falantes da língua portuguesa, a língua portuguesa vai se transformar. Vocês querem fazer um teste? Ó, a gente tem aqui uma galera nova e uma galera mais velha, certo? Pergunta: como vocês falariam que alguém morreu? Alguma coisa morreu? Faleceu! Bateu as botas! Como é que é? Quantidade também. Então o museu tem muita coisa do que era, mas também tem muita coisa nova, certo? Geraldo, isso é uma outra questão do nosso museu. A exposição que teve no Guimarães Rosa e da Clarice Lispector são as exposições temporárias, né? Então são exposições que acontecem no primeiro andar. A gente ainda tem as exposições temporárias, né? Então, quando vocês vierem aqui de novo daqui 3 meses, eu acho que já vai ter mudado, né? E fica um período de 9 meses, 8 meses, e essa exposição temporária vai mudando. Atualmente, a nossa exposição temporária ela fala sobre canção. Essa é a nossa canção, o nome da exposição, tá? E vai falar da língua portuguesa.
andar aqui, ele se chama Viagens da Língua. Pergunta pra vocês, uma língua, ela viaja? Sim? Sim. Desculpa, oi? Viaja para outros continentes? E como que uma língua viaja? Exatamente, né? Então a língua ela não vai entrar num avião e sair, né? Ela não vai se mandar uma mensagem no WhatsApp sozinha. A língua ela precisa do seu locutor, ela precisa do seu falante. Tem dois jeitos de uma língua morrer. A primeira é a partir de matar todos os seus falantes, né? Que é o que aconteceu com diversas línguas indígenas, tá? No Brasil, antes da invasão portuguesa, existiam mais de 1000 línguas indígenas diferentes. Hoje em dia, existem 175. Aliás, tem 3 jeitos de línguas morrendo, beleza? O primeiro é matando todo mundo que fala essa língua, né? Então, a partir de um genocídio. A segunda é você impondo a sua língua e acabando com a cultura desses outros falantes, né? Então, existem muitas etnias, muitos povos indígenas que ainda existem, mas não falam mais as suas línguas, porque foi imposto o português, tá? E o terceiro jeito é o que a gente vai ver agora, que é, essa língua, ela se transformou tanto que ela acabou deixando de ser falada, certo? Por que língua será que aconteceu isso? Latim, boa, é isso mesmo. Indo-europeu. Indo-europeu, vocês já ouviram falar sobre isso? Indo-europeu? Não? Ó, o indo-europeu é uma protolíngua. O indo-europeu é essa protolíngua que ela foi se espalhando pelo mundo, né? E foi se transformando a partir das pessoas. E aí aqui então o que a gente está vendo aqui é como se fosse a árvore genealógica do português. Então ó, o português também tem uma família, né? Então aqui está o português. Quem é a mãe do português? Latim. Latim. Quem que é a avó do português? Quem que é a bisavó do português? É o centum, aqui não dá pra gente ver, tá? Mas é o centum. E quem que é a tataravó do português? Indo-europeu, tá? Então tudo isso daqui é a árvore genealógica da língua portuguesa. O indo-europeu tem mais de 2000 línguas, beleza? Aqui está representado apenas essas, tá? Que são as mais faladas. O latim aqui é uma língua morta. O que significa? Que o latim, ninguém mais nasce e aprende o latim. Apesar dele ser falado tipo, no Vaticano, ou missa, ou nas redes científicas, né? Ele não é mais transformado. Tudo que a gente conhece do latim hoje é o que você tem que conhecer. Então ele é uma língua morta, tá? O italiano não é. É, porque é da mesma família. O italiano é irmão do português, tá? Vocês já pararam para prestar atenção? Se a gente presta muita atenção e escuta bastante assim, o espanhol, ou italiano, ou até mesmo o francês, a gente consegue entender algumas coisas mesmo sem falar a língua. Isso se dá porque eles são parentes. Tá? Vocês falam português, vocês falam brasileiro ou outra coisa. Quando vocês vão botar a legenda na Netflix, vocês colocam qual? Brasileiro. Português do Brasil. A gente não coloca português, a gente coloca português BR, né? Por que a gente coloca português BR e não português, se a gente fala português? Porque tem algumas palavras diferentes da nossa. Então é a mesma língua ou não é a mesma língua? Mas a tradução, por exemplo, rapariga. Exatamente, né? Se a gente falar rapariga aqui no Brasil, o negócio já fica feio, né? A fila lá é bicha. A bicha, vacina é pica. Em Portugal você vai na bicha pra levar pica. Ó, né? Que você vai na fila pra tomar vacina, né? Então as palavras são diferentes, né? O português do Brasil é diferente do português de Portugal, que é diferente do português de Angola, que é diferente de Moçambique, que é diferente de Timor-Leste, que é diferente de Macau. Existem 13 lugares no mundo que se fala a língua portuguesa. Tá? Agora, pergunta importante. Por que o português do Brasil, e o português de Angola, e o português de Moçambique, e o português de Portugal, são tão diferentes entre si e nesses outros países? Aqui tem mais línguas lá. Vamos pensar assim, a gente falou sobre as línguas originárias, né? Vocês conhecem algumas das nossas línguas originárias? Línguas do Brasil, línguas indígenas. Guarani, Tupi. Guarani,
Tupi, Tupi-Guarani, né? Normalmente a gente sabe mais essas, tá? Porque o Tupi teve uma grande influência no nosso vocabulário mesmo. Vocês sabem alguma palavra em Tupi? Paçoca! Beleza, perfeito, exatamente. Pipoca, mandioca, mandioca. Que mais? Piracicaba. Piracicaba. E Tambacuri. Entre pedras, só rio e cachoeira. Bonito, O Banco Itaú, né? Que é Pedra Preta. Exatamente. Cunhaporã, moça bonita. E palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Paçoca, tapioca, pipoca também, né? Macaxeira. Então são todas palavras que ficaram no nosso dia a dia, certo? Mas será que são só as línguas indígenas que influenciaram o nosso português brasileiro? Não. Italiano, espanhol, o que mais? Francês, inglês. Mas será que na África se fala uma língua só? Não, né? Então, quais será que são os nomes dessas línguas africanas que influenciaram o nosso português? Eu sei uma que é Banto. Banto? Ah, agora tem a grande pegadinha. Banto não é a língua, Banto é a família linguística, igual o indo-europeu, ó. Mas sim, ó, dentro das línguas Banto, a gente tem 3 que influenciaram, que a gente vai ver. Eu tô ouvindo aqui, perfeito. E tem o Yorubá, né? Então tem Kikongo, o Yorubá, o Evi, Som. E o Yorubá é o que a gente acaba mais conhecendo. Falando no século XVI, 1501 a 1600, certo? Os que tem de lá são as línguas dos imigrantes europeus, tá? E aí lá vocês vão achar alemão, inglês, francês, italiano, que é tão forte, né? Na Moca, quem falou de Moca aí também, é tão forte, né? Eu prefiro dar visibilidade para esses daqui, tá? Porque é a base do nosso português brasileiro, certo? Então, ó, esses totens aqui, todas essas palavras que estão aqui, ó, todas essas palavras vieram do Tupinambá. O que significa capivara? É um animal, né? É o maior roedor do mundo, beleza? Então a gente pegou essas palavras emprestadas e a gente transformou, adaptou-as no português. Será que existia a palavra capivara em Portugal antes de 1500? Não, porque não tinha capivara lá, né? É daqui, ele é um animal típico aqui das Américas do Sul, certo? E aí eu vou falar só por curiosidade, mas eu também não vou entrar muito nesse assunto para não pesar. Porque o Tupinambá era a língua geral falada aqui em São Paulo, principalmente e no Brasil, até 1754, tá? Então, com a invasão portuguesa, não foi uma coisa assim, todo mundo saiu falando português. Não. Até 1754, 254 anos foi se falado Tupinambá. E só agora, depois disso, que foi imposto o português, tá? Esse daqui é a língua que vem da família Bantu, né? Da língua Bantu, da família Bantu, que é o Kikongo, Kimbungo e Umbungo. Existem também mais de não sei quantas mil línguas que vieram da família Bantu, tá? Aqui no Brasil, a gente é influenciada por essas 3. Que veio principalmente aqui, ó, dos povos que ocupam, né, o que hoje a gente conhece por Angola, de um povo chamado Bakongo. Mas o que é importante da gente saber? Às vezes a gente, quando fala de África, fala, nossa, a África foi toda escravizada e a África toda veio pro Brasil aqui como pessoas escravizadas, tá? Não é verdade, tá? Quando a gente fala dessas línguas, a gente está falando de um povo muito específico que ocupa principalmente o que hoje a gente chama de Angola, tá? A África é tudo isso aqui, certo? Então a gente está falando de um pedacinho. Mas o português do Brasil está muito mais perto do português de Angola do que do português de Portugal. Porque pra gente, a gente foi influenciado pelo Kikongo, pelo Kimbundu e pelo Umbundu. Sabe essas estruturas de frase que a gente faz? Vocês sabem por que a gente fala te amo e não amo-te, né? Que o amo-te é o gramaticalmente correto, tá? Porque no Kikongo, ele faz essa mudança, né? De onde que vai o T, né? Eu particularmente acho mais bonito, né? Aquela coisa. Mas vocês conhecem alguma palavra que veio do Kikongo, do Kimbundu, do Umbundu? Eu sei contar até 5. Conta aí. Mozefaro, tato, quando e quando bare. Nossa, é bonito. Aonde você vai? O Indapi. O Endapi. Bonito, pô. Que legal isso, nossa.
E aqui a gente tem todas essas palavras que estão aqui, que eu particularmente acho que também são as mais bonitas da língua portuguesa brasileira, tá? Que são todas essas que estão aqui. Miçanga, vocês conhecem a palavra miçanga? Sim. Que faz pulseirinha, né? Ó, pequena conta colorida de massa de vidro. Tem, ó, então a palavra cafuné, a palavra chamego, moleque, aqui, ó. Moleque. Menino, garoto que veio do Moleque. Kikongo, Kimbundu, que fala bem parecido, né? Ó. Moleque. Moleque. Por que tem escrito ama de leite? Ah, Isabel, essa pergunta é muito boa. Isso. Eu não uso mais, né, hoje. Por quê? Porque às vezes a gente muda a palavra e às vezes a gente muda o significado dela também, né? Então, uma quimbaba, por exemplo, que lá na Angola, lá no povo Bakongo, né, nesse povo que fala essa língua, eles usavam isso como ama de leite. Então, é uma coisa que todas as mulheres cuidam de todos os filhos. Vamos colocar assim. Mama de leite é, por exemplo, assim, quando uma mãe está amamentando e ela não produz leite suficiente, ela pode, por exemplo, ter uma amiga que também está amamentando nesse momento e que produz muito leite. E aí você meio que empresta o seu filho para ela para amamentar e você vai fazendo isso em conjunto. O agogô, que é um instrumento que toca nas rodas de capoeira, tá? Por que o Yorubá é mais conhecido do que as outras línguas? O povo Yorubá foi um povo que foram as últimas pessoas que vieram traficadas como pessoas escravizadas para o Brasil, legalmente. Beleza? Depois continuou-se esse processo de tráfico de pessoas, tá? Mas o povo Yorubá foi o último, certo? E eles pararam ali, principalmente na região da Bahia, mas se espalha pelo Brasil todo. Essa língua Yorubá, ela não influenciou tanto a questão do nosso léxico, da nossa fala, tá? E nem da nossa estrutura de falar, nem em palavras, nem na estrutura que a gente fala essas frases. Só que eles influenciaram em coisas muito importantes para a nossa cultura também, que é justamente a questão da dança, a questão dos ritmos da música, principalmente a questão religiosa do Brasil. De qualquer maneira, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar de Iemanjá, certo? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Iemanjá? Né? Todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, de Exu, né? Exu é menos, né? Iemanjá é mais, né? Ou de outras questões, Ogum, né? Por quê? Esses são os orixás, não, são divindades que vêm de uma outra religião, que aqui no Brasil recebeu o nome de Umbanda e Candomblé. São duas religiões tipicamente brasileiras, tá? E por que a gente sabe mais o Yorubá? Porque nas casas de reza ainda é utilizada a língua Yorubá para fazer as preces, para fazer os cantos. Ogum é na Umbanda, porque na realidade é São Jorge, não é? Essa pergunta é muito boa e essa pergunta é complexa. É complexa, porque o Ogum é São Jorge na Umbanda, mas Ogum é o Ogum no Candomblé. Tem uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, e é isso que é tão forte aqui pra gente, por isso que eu tô falando que é importante, que influenciou muito a nossa cultura, que é uma coisa que se chama sincretismo religioso. Mas sincretismo religioso é quando você tem que exercer a sua religião, você quer exercer a sua religião, mas você é proibido de exercer a sua religião. E aí a gente tem na Igreja Católica os santos. E esses santos também têm poderes, e também têm coisas de cura, e tem características que se assemelham aos orixás, né? Então não é como se o Ogum fosse o São Jorge, eles são a mesma pessoa, né? É a mesma entidade, né? Isso dentro da Umbanda, porque a Umbanda, ela abarcou tanto os orixás, quanto o catolicismo, quanto o espiritismo, se eu não me engano, né? Mas ele fez esse sincretismo religioso e formou essa religião que é uma religião. Mariana, e tem a ver com a questão também do culto, né, na época, porque os escravos, os escravizados, né, não poderiam exercer o culto deles. Exatamente. Pode falar melhor, pode continuar. Não, continua, vamos lá. Como os escravizados, né, as pessoas que vinham para o Brasil,
ou escravizados, ou vendidos, né? Tem toda a história por trás disso aí. Aqui eles não poderiam exercer a fé deles, então eles faziam o sincretismo religioso, fingiam que estavam adorando São Jorge, mas na verdade estavam adorando o Exato. E assim outras, Emanjá, por isso está tudo relacionado, né? Ele falou da questão do preconceito, né? E esse preconceito religioso, preconceito linguístico, religioso, ele parte justamente desse projeto de achar que, por exemplo, candomblé ou umbanda vão falar, por exemplo, de capeta, né? Falar, nossa, Exu é o diabo. Mas na verdade não é, porque a única ideia, a única religião que tem a ideia de diabo e Deus, né? Que tem essa coisa dessa dualidade, é justamente a igreja cristã, a igreja católica. Eu vou falar da igreja católica porque a gente está falando de antes, né? Não existia ainda o evangélico. A lógica que se tem na igreja católica não se aplica no candomblé, não se aplica na umbanda, porque é uma religião diferente. Do mesmo jeito que o budismo é uma religião diferente, do mesmo jeito que quais outras? Hindi é uma religião diferente, são só religiões diferentes, né? Uma coisa interessante, Maria, essa questão da comparação algum com São Jorge, etc. Porque se você estudar as características, igual você já colocou um pouco aí, né? As características de São Jorge e as características de Ogum são muito similares. Sim, muito. E aí o que acontece? O pessoal assimilou também, os escravizados assimilaram. Exato. E enganou os padres, né? E é isso, você vai assimilando e transformando. Isso. Por isso que esse totem aqui ele é tão importante, porque ele vai falar justamente dessa questão religiosa. E a gente fala, mas sei lá, eu não sou da Umbanda, eu não sou candomblé, mas a gente tem as nossas características do nosso culto, por exemplo, de usar branco no ano novo, né? Quem estava de branco no ano novo? Né? É uma característica. Isso a gente faz em homenagem a Iemanjá, né? Quem vai pra praia pula 7 ondinhas, né? Isso tá dentro. Quem aqui foi em benzedeira? Benzedeira é bom. Benzedeira, ó, tá ligado também com as religiões africanas e com as religiões indígenas. Onde explica a origem das línguas. Isso aqui é um local onde você interage com as palavras, vai juntando e formando letras. Aqui é um local onde você interage. Aqui é o local onde você interage com as palavras, né? Você pode formar outras letras, formar frases. Então agora a galera está fazendo aqui, ó, muito interessante. Então, precoce. E aí vem várias sílabas ou fonemas e você pode juntar e formar outra palavra, ou a palavra que você deseja. O governo novo aqui, ó. Isso aqui demora demais, né? Dramático. Dramático vem do grego drum, que significa é um bicho que engata, consegue enganchar suas garras em qualquer lugar. Governador. Olha só que chique, gente. E aqui, baseado naquilo que foi montado lá, nós temos um mapa linguístico ou uma árvore, né, de como é formada a língua no mundo. Português, a nossa língua, e aí a árvore genealógica mostrando todas as línguas até chegar no português. E é interessante que começa ali, ó, indo-europeu, aí vai seguindo, ó, aí vai ascendendo, né, ó,
Aí conforme o tempo vai passando, ó, gótico, germânico, céltico. Aí nesse céltico, ó, como vai formar as línguas. Ó, aí o latim, húngaro, língua húngaro, tá vendo de onde veio aquela marca? Aí o italiano, o romeno, do latim, todas as línguas que vieram do latim. Ou seja, quase todas hoje, né? Se você pega e do lado de cá, espantuda, né? Várias formas da escrita. Mas como é que línguas faladas em lugares tão distantes sejam relacionadas? Não para de crescer. Agora mesmo, nesse instante, novas palavras podem estar nascendo em algum lugar, seja pelo ingresso de palavras estrangeiras, seja por criação de novos vocábulos a partir de base. Tem algumas palavras diferentes da nossa. Então tem palavras que são diferentes da nossa. Mas a tradução, por exemplo, não é para ligar. É, exatamente.